É a hora do coração, vem para ele teu coração, vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará, Senhor. Escolher tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Começar diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Conversar ao Senhor, se dobrará. Liga pra ele, como? Tá aí, não? Liga assim, não, filho. Não, Matheus, olha. Esse vai. Aí, boa. Tá passando. Ah, tem que mexer o seu corpo para esquerda, você não tá direita. Tem alguma coisa, algum cantinho. Peraí, cara. Deixa o papai tentar. Pois. Dentro do Spotify, botãozinho de teste. Pois é, mas o que o Spotify é fechado, esse é o ponto. Ah, não, tá aberto aqui. Cadê o cursor? Tá aberto, então. Você agora- maximizou alguma coisa, não Não, tá esse é conseguindo. botão de teste. Não, tá no HDMI. Você maximizou o Spotify, pô. Tá vendo o botãozinho de casting aí em algum lugar? Esse aqui. É. Clica nele. Agora tem que pausar esse trem. Para, dá um play lá. Se quiser dar play, dá um play. Quero tirar isso aqui. Então você clica ali, aí tem um botão certo, tem Aperta o X. ali em cima do Chrome. Dentro do Chrome vai ter um botãozinho de stop. No do ladinho ali tem uma opção de música. Mais um, aí, clica. Aí. Esse? Mais um. Aí.
Aí, ó, tem um botãozinho de desligar esse aí. Algum lugar. Tem não, cara. Aí, ó, deixa eu olhar lá. Não, já tava achando. Você tá com Chrome, troca o negócio pro Academia. Lá na TV. Lá na TV. Ah, foi isso que tu fez. Eu não fiz nada. Troca o input da TV. Desde muito. Não sei. Vamos sem letra mesmo. E ela fala, depois a gente vai Valeu, Biel. Aí. Ainda tem que ouvir isso. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, enquanto a gente vai se preparando para essa canção fala do primeiro amor. E a gente vai falar hoje da igreja de Corinto, onde ali você tinha servos cristãos, mas que haviam provavelmente perdido o primeiro amor e estavam tratando a segunda de uma forma muito indevida. E essa canção é uma reflexão que nós temos que fazer, que a gente continue trabalhando nas nossas corações, para que a gente enxergue o Senhor da ceia. Para que a gente não enxergue meramente um ritual, meramente o beber do cálice, comer do pão, mas para que a gente lembre de Cristo. Aqueles irmãos tinham esquecido aqui. Aqueles irmãos estavam longe do primeiro amor. mudar. Não tem que encontrar alguém que você quero ver sem constante quero que posso ver o
Quem vai com os pequenos? A Ju vai ficar com os pequenos, os grandes vão ficar comigo. E daqui a pouco, Ju, eu vou chamar para voltar para a gente fazer juntos, tá? A gente está estudando o Evangelho de João, e a gente está no capítulo 13, como a gente falou, semana retrasada nós falamos do primeiro trecho do capítulo 13, onde Jesus, estando na ceia com os discípulos, né, se levanta e assume a posição de servo e lava os pés dos discípulos. E como eu tinha falado, o Evangelho de João vai narrar 4 capítulos ali dedicados à ceia, mas não vai narrar a ceia em si, ou o ato de ceia, né? O ato do parto do pão e do beber do cálice. E é interessante porque eu estou explicando isso porque a gente vai usar, nós vamos voltar para Lucas, ou outro evangelista, nós vamos ler também Mateus aqui, porque os outros evangelistas vão falar da ceia. E a gente já viu isso, né? O que os outros evangelistas vão falar da ceia é muito, muito específico da ceia, desse momento de ceia, enquanto João vai falar de muitas outras coisas que acontecem na ceia. Então, eu vou usar bastante João aqui para a gente entender o contexto,
mas eu também vou usar a narrativa da ceia que está em Lucas, porque ali a gente vai ver o passo a passo, o ritual, a ação de Jesus durante a ceia. E uma pergunta que a gente pode fazer: por que João não narra a ceia, assim como ele também não narra o batismo? Né? É provável, segundo alguns estudiosos, né, João já estava ali naquele momento, inspirado pelo Santo Espírito, de uma forma a diminuir um dos riscos que nós temos nessas ordenanças de Jesus para os homens, risco nos homens, né? Nós temos dois riscos quando a gente se aproxima do Senhor. Né? Nós somos maus e precisamos reconhecer isso. A dependência que nós temos do Senhor, ela é até o fim das nossas vidas aqui. Ela é uma dependência constante. O homem nunca vai se colocar numa posição de se apresentar ao Senhor por si próprio. Não existe. Isso é falha dos judeus, mas também foi falha dos gentios. Então, quais são os dois riscos? Ou você vai para um extremo religioso e você exteriormente se apresenta consagrado ao Senhor, e aí você eleva aquilo que é do Senhor, você se apropria daquilo que é do Senhor e eleva essas coisas, mas eleva com base na sua humanidade caída. E aí você, por exemplo, consagra ou toma a ceia como algo como é que eu posso dizer aqui? Como se fosse um sacramento, algo que fosse muito maior do que o próprio Senhor da ceia. Então você vai para um extremo extremamente religioso, ou você vai para um extremo, que é o extremo da Igreja dos Coríntios, né? Quando você trata aquilo que é do Senhor com uma simplicidade humana. Você trata aquilo com um relaxamento. Esses dois extremos são muito perigosos. Então é provável que João tenha enfatizado ali o Senhor da ceia. Né? Ele tem enfatizado o que Cristo estava para cumprir durante a ceia, naquele momento de ceia. E era algo muito grande. Tá? Esse pão e esse vinho refletem algo que é muito grandioso para o homem. E eles não podem estar restritos a apenas um memorial. Eles precisam trazer para nós o que o pão e o vinho representam. Né? Então é possível que João tenha tido essa inspiração do Espírito para se afastar da religiosidade que já estava acontecendo. Eu vou falar muito rapidamente, mas eu não quero me prender a isso. Mas esse texto, a ceia do Senhor, foi muito discutida há muito tempo. Então, vocês já ouviram falar da Igreja Católica faz a transubstanciação, que entendem que, de fato, o pão e o vinho representam o corpo de Cristo. Lutero ele foi contra isso, mas ao mesmo tempo ele não foi contra totalmente, porque ele não enxergava que era o corpo matéria, mas sim o corpo espírito. Então, a consubstanciação. Mas eu entendo que Jesus estava usando ali a mesma linguagem que ele usava, por exemplo, quando ele falou com a mulher samaritana no poço, né? Eu sou a água da vida, da mesma forma que ele falou na multiplicação dos pães, eu sou o pão da vida, ou que ele é o cabeça da igreja. Ou seja, aqui o pão e o vinho representam aquilo que Jesus estava querendo entregar para nós, né? O pão, o seu corpo, né? O elemento, né? O alimento para a vida do crente, né? O corpo de Cristo, sua vida imaculada, e o seu sangue, o pagamento, né? O sangue derramado. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre o pagamento, né? Todo resgate, a gente vai falar aqui da Páscoa muito, né? Era necessário que sangue fosse derramado, né? Que o sacrifício fosse feito. O sangue de Cristo é esse sangue que paga por algo, e a gente vai entender que esse algo é as nossas vidas. Né? Então, esse sangue ele tem um valor muito maior do que muitas vezes a gente enxerga. Então, João vai dar esse enfoque e a gente vai usar o livro de João para entender muito, mas vamos usar os evangelistas também. Então, a primeira coisa, olhando lá em Lucas, vamos ler o texto todo, está em Lucas 22. Eu quero ler a partir do verso 14, porque como eu quero falar exatamente desse momento de vinho e pão, vamos ler a partir do verso 14. Mas Lucas começa a falar da ceia do Senhor
a partir do verso 7, Lucas 22, verso 7, que é quando Jesus instrui seus discípulos a entrarem na cidade, encontrarem, né, um espaço que já havia sido separado, ou seja, eles seriam guiados ali para aquele espaço, e Jesus faria ceia com eles lá. E João, no capítulo 13 ao capítulo 17, os discípulos estão nesse espaço com Jesus. Então, a partir do verso 14, diz assim: quando chegou a hora, essa hora aqui é a hora da ceia, né, do momento em que Jesus ia estar com seus discípulos, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Jesus falando, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E eu vou ler até o 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Vou parar por aqui e eu quero ler de novo, mas na versão Almeida, só para a gente ter as duas versões. A partir do verso 14 de novo. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e parti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que vos é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Até aqui. Primeiro comentário que eu quero fazer aqui a respeito dos evangelhos e até mesmo de João. Se a gente tenta entender a ordem das conversas da ceia, imaginem que a ceia... E aqui Jesus fala algo muito importante, a gente tem que falar sobre isso também. Eles estavam celebrando a Páscoa. Né? A gente vai celebrar a Páscoa, mas a Páscoa que nós conhecemos, cristãos, não é a Páscoa que Jesus estava celebrando aqui. E é interessante a gente falar isso, porque essa Páscoa que Jesus estava celebrando aqui, que tem referência, né? Lá no Velho Testamento, nós vamos ver isso, Jesus encerra essa Páscoa aqui e ele começa uma outra. Essa história ela é tão linda porque a Páscoa judaica, que faz menção à saída do povo do Egito, vou recontar essa história aqui, a gente vai ler Êxodo junto. Jesus está nessa Páscoa, ele está celebrando essa Páscoa com os seus discípulos. Né? Todo judeu, e Jesus era judeu, foi orientado por Deus, né? A celebrar essa Páscoa, inclusive a contar para os seus filhos. Toda vez que seus filhos perguntarem o que vocês estão fazendo, vocês têm que contar para ele que a gente está fazendo essa Páscoa aqui como lembrança do Senhor que poupou as nossas vidas no Egito. Tá? Em inglês o termo é mais interessante para entender, que é o Passover, né? A 10ª praga, que é o Espírito do Senhor. A gente vai ler lá Êxodo, mas o Espírito do Senhor passa e todas as famílias dos israelitas que estavam lá no exílio no Egito, que estavam fazendo a Páscoa do Senhor, ou seja, tinham reservado o cordeiro imaculado, o cordeiro jovem, né?
e tinham usado o sangue do cordeiro para marcar suas casas, o Espírito do Senhor pouparia, né, passaria por eles, né? E essa 10ª praga tirou a vida dos primogênitos de todo o Egito. E foi ali que Faraó permitiu que o povo saísse. Jesus está celebrando essa Páscoa com os seus discípulos. Mas nessa Páscoa, Jesus ele cancela essa Páscoa. Esse Passover, ele acaba. E olha que interessante, quem é que havia instituído essa Páscoa para os israelitas? Era Deus, o próprio Deus. Como assim alguém vai cancelar aquilo que Deus colocou? Somente Deus pode fazer isso, mas Jesus é Deus. E Jesus acaba com essa Páscoa por quê? Porque aquela Páscoa ali, ela referenciava, né, aquele ato de Deus tirar o seu povo do Egito, mas aquele ato era um sinal, né, que Deus estava trazendo lá no passado uma coisa muito maior. Então, o que Jesus vai cumprir aqui, a gente vai estudar hoje, é algo muito maior. Por isso que ele cancela aquela Páscoa e ele inicia uma nova. Ele vai falar aqui de uma nova aliança no sangue dele, né, que também nos liberta. Mas agora não é mais a libertação do Egito. Que libertação é essa? Uma libertação muito maior. É uma Páscoa muito maior. Então, o cristão, nós cristãos, celebramos a Páscoa em Cristo, que é algo muito maior do que era a Páscoa judaica. Mas ele fala aqui, então ele está em Páscoa e ele estava à mesa com os discípulos, né? E eu acho muito lindo que Jesus fala aqui, eu quero trazer os detalhes para os irmãos, né? Ele fala que ele estava muito ansioso para a palavra aqui no verso 15, né? Lucas 22:15, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Aqui a gente vê, se a gente lembrar lá em João, no capítulo 13, no início, o texto diz, né, que tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, mostrando ali o amor de Jesus. Né? E aqui, você vê na fala de Jesus, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês até que padeça. E ele fala, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui eu vejo nessa fala, né, como Jesus nos amou ali. Por que ele está falando isso? Né? Porque Jesus sabe o que está à frente dele. Ele sabe. Interessante que a gente voltando lá, se vocês quiserem a referência, em Êxodo 12 vai tratar da Páscoa como uma celebração ordenada por Deus em razão da saída do povo do Egito. E como é que essa Páscoa era? Eu vou falar por alto aqui, mas vocês depois estudem esse texto juntos, né? Em casa. Deus havia orientado que os israelitas separassem um cordeiro jovem, e esse cordeiro seria separado, e na noite da Páscoa ele seria sacrificado, ele seria comido. Tem alguns dados muito interessantes, né? Nenhuma parte dele deveria sobrar, deveria ser comido, e sobrasse deveria ser queimado. Os ossos desse cordeiro não seriam quebrados, né? Não poderiam ser quebrados. Todos esses são simbolismos que vão apontar para quem? Para Cristo. Né? E aqui Cristo está celebrando essa Páscoa sabendo que ele é quem? Ele é o Cordeiro da nova aliança. Ele é aquele que vai ser sacrificado nessa madrugada. Eles estão aqui na quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira, celebrando a Páscoa com um cordeiro físico. Tem um cordeiro, um animalzinho que foi morto ali pela última vez, e Jesus será o cordeiro sacrificado, né, eternamente para aquela Páscoa. Né? Então, Jesus está falando isso sabendo de tudo isso. Ele sabe que ele vai ser sacrificado. Por isso que ele está falando, eu não vou comer de novo com vocês até que eu volte. Né? Os discípulos não sabem disso. Vocês vão ver que no capítulo 14 de João, alguns discípulos vão começar a entender, porque Jesus vai falar para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles vão ficar entristecidos e Jesus vai acalmar o coração deles, vai falar, mas calma, para onde eu estou indo,
meu pai tem moradas e eu vou preparar para vocês lugar e eu voltarei para buscar vocês, para vocês estarem comigo aonde eu estiver. Então Jesus acalma o coração deles, mas Jesus aqui também está, se a gente pegar a emoção nas palavras, ele está ansioso para começar a Páscoa, por quê? Porque ele está se despedindo dos seus discípulos, ele está dizendo que eu desejei muito estar aqui com vocês nesse momento. Então, nós já falamos que Jesus está no meio da Páscoa e ele é o Cordeiro da Páscoa. Só que ali naquele texto, que ele fala que ele desejou muito comer, ele também deixa essa promessa, né? Porque no verso 16 ele fala: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele não vai comer mais até um determinado momento. Mas haverá um momento onde Jesus voltará a celebrar essa Páscoa conosco. Aí você fala assim, mas que coisa estranha. Porque Jesus está dizendo que essa Páscoa, que referencia, que é esse ritual de Jesus com os seus discípulos, ou com os seus, né? Comendo em memorial algo, isso vai acontecer de novo? Vai. Agora, olha os 3 estágios que eu quero que vocês entendam. A primeira Páscoa, né, simbolizava a saída do povo do Egito, né? Jesus vai instituir ali, através do sangue e do pão, a nova aliança. E quando nós hoje celebramos essa Páscoa com isso em mente, por isso que a gente vai falar bastante do que Jesus está conquistando ali, que é a cruz dele, vamos falar muito disso. E quando celebrarmos de novo, nós vamos celebrar vitoriosamente a cruz dele que nos garantiu a sua vitória e a sua vinda. Então nós vamos celebrar de novo com satisfação que ele voltou. Ele não só vive, mas ele voltará. Então nós vamos celebrar sim, né? Para mim, deixar muito claro aqui que Jesus vai de novo celebrar essa ceia com aqueles que são seus, né? Se vai ter o Cordeiro Imaculado ali, não, aí é outra história, mas nós vamos ter uma ceia com o Senhor de novo. Vamos ler um pouquinho lá em Êxodo, capítulo 12, eu vou pedir que a gente abra lá em Êxodo 12, porque tem algumas coisas que eu quero... Êxodo, capítulo 12, e vamos ler até o verso 5. Oh, perdão. A partir do verso 5, na verdade, eu vou ler alguns versos do 12, eu quero que vocês leiam junto comigo, eu quero ler alguns versos que são importantes que a gente vai falar hoje. O primeiro aqui é o verso 5, falando do cordeiro, tá? Da Páscoa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Interessante prestar atenção aqui, ó, sem mácula. E o que é interessante, né? Por que os animais, se a gente for falar, a gente já estudou aqui no passado, todo esse modelo de sacrifício, né? O sistema sacrificial que Deus implanta, né? Os israelitas, não? Tá faltando a palavra, propiciação dos pecados, né? Vocês lembram que o sumo sacerdote fazia a propiciação dos pecados, dava um animal. Por que os animais, né? Porque os animais, eles não têm racional. Então, o animal, ele teoricamente, ele é puro. E se você pega um animal sem mácula, aqui fala um animal jovem e tal, então é uma oferta para o pecado que é satisfatória. Ou melhor, era satisfatória. Mas nunca foi propósito de Deus que os animais, ou que esse sistema sacrificial fosse um sistema que substituiria, né, o resgate pelo nosso pecado, pela nossa queda. Esse sistema sacrificial era um sistema temporário e que apontava para algo que era definitivo e eterno, que era superior. Quais eram as falhas desse sistema? Primeiro, o homem pecava e quem pagava essa conta, porque na economia de Deus, o salário do pecado leva à morte. E para você ter
o seu pecado purificado, sangue precisa ser derramado. E Deus coloca, instrui, né, o sistema sacrificial dos animais. Só que o homem pecou, o animal era degolado para pagar esse débito ali. Primeiro problema, um homem que peca é um animal que paga. Ou seja, não era da mesma ordem, né? O homem precisava derramar o sangue. A segunda coisa, esse animal, esse pagamento, ele era constante. Até essa Páscoa aqui de Jesus, desde quando o sistema sacrificial ele é instruído, ele é introduzido por Deus, e se os irmãos lembram bem aqui, quando é que ele é introduzido? Qual é o primeiro momento que a gente lembra desse sistema? Quem é que teve a vida substituída por um animal? Teve Adão, não, mas eu quero lembrar aqui de Abraão e Isaac, né? Não foi isso? Deus fala para Abraão para levar seu filho, tá? Só que na hora do sacrifício do seu filho, tá? Deus provê o cordeiro. Olha ali, Deus ali proveu o cordeiro. Mas aquela figura do cordeiro, que era um animal naquele momento, já era uma figura de Cristo, o cordeiro de Cristo. Mas ali de Abraão até aqui os tempos de Jesus, o sistema sacrificial estava rodando em toda a Páscoa, milhares, centenas de milhares de cordeiros eram sacrificados. Tá? E a gente já viu em várias passagens aqui, alguns profetas do Senhor sendo levantados para criticarem esse sistema sacrificial feito, né, de uma forma muito automática e religiosa. Né? Deus falando, por exemplo, em Isaías, que já estava cheio dos incensos e dos animais que eram degolados, porque aquilo não provinha do coração do homem, porque o que o homem já estava fazendo? Deus, quando institui o sistema sacrificial, ele dá algumas diretrizes, como aqui você viu um cordeiro jovem, sem mácula. Os homens já estavam fazendo o quê? Bota qualquer coisa aí, qualquer animal, né? Já vendiam, né? Você vê que Jesus, né, existia um comércio já no templo do Senhor para comercializar animais para a purificação. Então, era um sistema que já havia sido corrompido, era um sistema que não era proporcional, né, ao pecado do homem, e era um sistema que era limitado, ou seja, todo ano, toda hora, você tem que sacrificar um animal para purificar o homem, porque aquilo que nos aprisionava, né, era muito através do sacrifício dos animais, era impossível que nós ficássemos vivos. Nós seríamos, a palavra de Deus diz que com a lei nós ficamos reféns da lei. Nós ficamos reféns a esse sistema que nunca acabaria e nós viveríamos aprisionados a esse sistema, porque com o nosso pecado ele continuaria existindo, ele continuaria nos levando a cair ali, e aquele sangue ia purificar, a gente ia cair, ia cair, e aquilo não ia ter fim. Né? Então, esse sistema, ele, como eu falei, era uma sombra para algo muito maior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus na ceia, ele toma a ceia com os seus discípulos, e no momento de ceia, ele fala sobre a nova aliança no sangue dele, o que ele está dizendo que é muito grande? Né? Ele está dizendo, todo esse sistema, ele é jogado por terra a partir de agora. O homem não terá mais a necessidade de sacrificar nenhum animal. Por quê? Porque eu vou entregar a minha vida, tá, para resgatar, para pagar com esse sacrifício, né, através do meu sangue, pela vida do homem. Para que o homem seja livre. Tá? Seja livre da morte, seja livre do pecado. Então, Jesus agora é um homem. Jesus é imaculado, porque ele não tem pecado, e ele agora vai entregar seu sangue. Mas o que é importante a gente ver aqui também, eu quero ler com vocês a importância agora do pão e do vinho,
Eu quero ler Isaías 53. Deixa eu ver só se eu passei tudo que eu queria passar aqui do Êxodo 12. Antes de entrar em Isaías 53, eu quero falar por que do sacrifício, né? A gente está falando muito do sacrifício, mas o sacrifício ele é necessário e ele é devido quando você tem um débito, quando você tem uma falta, né? E aqui, em Êxodo 12, quando fala da Páscoa, a gente tem aqui a situação de que o povo ele era prisioneiro no Egito. Por mais de 400 anos, 430 anos aproximadamente, o povo de Israel ele sai lá com os filhos de Jacó para dentro do Egito, porque José estava lá no Egito, né? Vocês conhecem essa história, eles começam ali no Egito, e aí eles se multiplicam muito, e passam-se anos e anos, viu? A palavra de Deus diz que os israelitas cresceram muito a ponto de intimidar os egípcios, né? E aí o faraó, da vez, que já não era o faraó tão benevolente que foi o faraó da época de José, o faraó falou: olha, essa galera aí, se a gente não tomar conta, eles vão subjugar o nosso povo, vamos fazer os escravos. E aí começa o povo a viver um período de escravidão muito intenso, e esse povo sofria muito. Ou seja, era um povo que era prisioneiro. Eu quero que vocês entendam essa imagem. Um povo que era prisioneiro e não tinha saída. Era um povo sem saída. Deus levanta Moisés e resgata esse povo. E quando Deus resgata esse povo, Deus fala para esse povo: agora vocês vão até o fim. É um decreto perpétuo. A palavra diz que é um decreto perpétuo. Vocês vão celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? Vocês vão sacrificar um cordeiro pascal em memória do débito que eu paguei. Paguei em que sentido? Eu, Deus, tirei vocês do Egito. Então, percebe? Um povo que é escravo, aprisionado, e agora está fazendo sacrifícios em memória daquilo. Eles estão aqui nesse momento de Páscoa com o mesmo sentido. E Jesus agora está entregando o seu sangue em uma nova aliança no seu nome. Né? Mas se esses homens já estavam livres do Egito, então o sangue de Jesus estava nos libertando de quê? O sangue do nosso Senhor nos liberta de algo que era muito maior do que aquilo que havia no Egito. As prisões, o cativeiro no Egito era algo físico, né? Material, era a situação do homem material ali. Mas algo muito maior que isso são as prisões da nossa própria natureza caída, o pecado que habita em nós, que nos acorrenta de uma forma que, muitas vezes, sendo livres, nós continuávamos sendo o quê? Caídos pecadores, né? Ou seja, esses homens que foram libertos do Egito, no terceiro dia, já fora do Egito, já pecavam. Reclamavam do próprio Deus que os haviam tirado do Egito. Então, tinha algo muito maior que ali naquele momento a gente já conseguia observar: opa, tem algo errado com esse povo. Não era só um povo que estava cativo no Egito, é um povo que é cativo de algo muito maior que a vida desse povo. Né? Então, o sangue de Jesus ali tinha como essa prerrogativa nos libertar de algo muito maior, das garras do pecado nas nossas vidas. Então, por isso que a gente vai ver Jesus falando dessa aliança como uma aliança nova no seu sangue, e essa aliança é uma aliança muito maior que a aliança feita com Moisés. Então, é isso que eu quero que a gente pense. Isaías vai falar sobre isso, e é isso que eu quero que a gente reflita hoje. Uma primeira parte da ceia do Senhor é uma reflexão que nós temos que fazer sobre aquilo que Jesus estava conquistando na cruz. O que Jesus estava conquistando na cruz com o seu sangue, né? O pagamento. Cada um de nós aqui merecia a justiça sobre o nosso pecado. E essa justiça leva à morte. É uma justiça que leva à morte.
Isaías 53 vai falar sobre isso. E aqui na Páscoa a gente viu que era isso que estava em jogo. Vamos ler Isaías 53, a partir do verso 53. Isaías 53. Eu quero ler. Deixa eu ver aqui. Vamos ler sobre. Vamos ler a partir do verso 3. Daria para ler todo o capítulo, mas a partir do 3 era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora a parte que nos interessa. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz da paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha, essa imagem que eu quero que a gente tenha sobre Cristo, o pecado de cada um de nós foi colocado. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Aqui mostra a vida imaculada do nosso Senhor. Ou seja, repara como Jesus ele foi fiel a Deus até a última Páscoa. Inclusive, ele celebrou a Páscoa. Eu acho isso fantástico, porque como Deus, ele vai encerrar a Páscoa, né? Mas ele vai celebrar a Páscoa como um servo obediente. E ele celebra a Páscoa sendo um cordeiro imaculado, sem pecado. Até aquele momento, Jesus não tinha pecado. Mas se ele foi sacrificado, é porque sobre ele houve pecado. E Isaías está dizendo que o pecado sobre ele eram os nossos pecados. Então, quando a gente olha para esse sangue, para esse pão, nós temos que lembrar também de quem nós somos. Se a gente toma o cálice e a gente toma o pão, e a gente faz parte dessa nossa aliança, dessa nova aliança em Cristo, a gente tem que lembrar que sobre aquela cruz, o nosso pecado, e não é só o nosso pecado quando nós fomos salvos, o nosso pecado continuado, nós ainda pecaremos em muito, tudo aquilo foi pago naquela cruz em Cristo Jesus. E nós temos que olhar para isso, nós temos que nos alegrar nele. Por isso que Paulo fala que não se orgulha, né? A não ser que seja em Cristo, porque ele fez tudo isso. Tá? Continuando aqui, Isaías. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então aqui mostra exatamente o porquê esse sangue foi derramado, como expiação, como pagamento. Tá? Verá sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui tem promessa de Isaías já falando, né, que a sua cruz, ou seja, o trabalho da sua alma, a sua cruz, ele, Cristo, ficaria satisfeito, porque ele veria o resultado, né? Muitos seriam justificados, porque ele seria o justificador de muitos.
Aí continua no verso 12, né? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, o que Jesus ali naquela cruz está conquistando para a gente, né? Esse pagamento, esse selo de dívida quitada com Deus. O homem sem Cristo está, e a gente já leu isso em João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, né? O homem já está condenado, já está sob juízo. Nós não estamos em posição de clemência. Somente em Cristo, somente no sangue de Cristo, nós somos justificados. Se não há o sangue de Cristo nas nossas vidas, a condenação já está sobre nós. Tanto é que Jesus fala, nós lemos no capítulo 12 de João, Jesus veio para resgatar o perdido, para fazermos enxergar que Ele é o caminho. Porque não é Ele quem condena, a palavra de Deus já nos condena, já estamos condenados. Tá? E aí, voltando a ler Lucas, a gente chega lá no verso 18, onde Jesus agora vai pegar os elementos, o pão e o vinho, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o pão e o vinho. Nessa Páscoa judaica, a gente já falou que o sangue era para ser usado ali para fazer a marcação das casas, né? Mas quando esses homens estavam agora celebrando a Páscoa, né? No Egito eles marcaram as casas, né? Com o sangue do cordeiro. Mas a celebração da Páscoa judaica, tem um ritual dos taças de vinhos ali, e eles tomavam o vinho mesmo, mas era um vinho diluído para que eles não ficassem embriagados. A gente vai ver que lá em Coríntios, né, os homens com o coração distanciados de Deus começaram a se embriagar literalmente na Páscoa, mas existia um ritual ali de tomar do cálice, né, e ter bênçãos, né? O primeiro dos cálices era um cálice de agradecimento por tudo aquilo que Deus tinha feito. Tinha um segundo cálice que tinha a ver com toda a dificuldade que o povo passou no Egito. O terceiro cálice era o cálice das bênçãos, né? Então, Jesus ele se apropria da Páscoa, que era a Páscoa do Senhor, e como judeu, e um desses cálices ele pega, né, e ele vai usar como o cálice da sua aliança. Ele vai falar sobre isso. O pão aqui também era usado na ceia. Na ceia você tinha o cordeiro e você tinha os pães sem fermento. Inclusive, essa semana de Páscoa era chamada Semana dos Pães Sem Fermento, ou é chamada Semana dos Judeus Semana dos Pães Sem Fermento. E isso é interessante, a Gabi até falou uma vez lá em casa, porque os pães sem fermento e tal. Deus instrui lá em Êxodo, vão ver, que eles façam uso de pães sem fermento. Por quê? Porque como ele ia libertar o povo, o propósito do Senhor era libertar, essa Páscoa era celebrada, e foi celebrada com esses homens prontos para partir. Não era uma celebração para ficar em casa, era uma celebração, o Senhor vai nos livrar, literalmente. Tanto é que quando o anjo do Senhor passa e limpa os primogênitos do Egito, Faraó já se levanta e já chama os israelitas, chama Moisés, já manda, leva o povo daqui. E a história conta para a gente em Êxodo que os israelitas vão embora com as massas de pães sem fermento. Tá? Por quê? Porque se tivesse colocado fermento, tinha que esperar, né? O fermento você precisa esperar para o pão crescer. Quem sabe de pão agora é o Regis, né? Mas aqui Deus falou, não tem tempo de espera. Vocês vão depender de mim, tá? Porque eu vou tirar vocês e não vai faltar comida, não vai faltar nada. E a história conta que esses pães aqui foram os pães que eles comeram ao longo dessa saída do Egito. Esses pães ali cresceram com o calor do sol, tal, sem fermento. Então a ideia do pão sem fermento era para lembrar exatamente que esse fermento ele não era para eles dependessem do Senhor. Então esse pão fazia parte desse ritual. E Jesus pega um dos cálices desse ritual e pega os pães
E ele vai falar do pão que é, no verso 18, né? No verso 19. O pão que é o meu corpo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. E depois ele vai falar do cálice do vinho, e este é o Novo Testamento no meu sangue. Então ele vai fazer duas analogias aqui, né? O pão, que era o pão ao pão sem fermento da Páscoa, ele vai falar que é o corpo dele, e o cálice, que é o testamento, o Novo Testamento no sangue dele. E o que isso representa para nós? A primeira imagem que vem na minha mente de pão, e a gente tem estudado João, e João mostra muito isso para a gente, o pão representa aqui a vida, né? Tanto é que Jesus fala que ele é o pão da vida, né? O pão representa a vida. Mas vida em que sentido? Bom, ele representa a vida no sentido de que ele dá a vida, ele é o alimento da vida, mas ele também representa a vida daquele que era inocente, perfeito, justo, imaculado, a vida de Cristo. Então, esse pão aqui que é dado em favor de nós, né, é a vida de Cristo, a vida imaculada do Cordeiro, que foi entregue sem pecado por conta dos nossos pecados. Então, no momento em que nós recebemos o corpo de Cristo, no momento que recebemos esse pão, nós temos que lembrar de quem o nosso Senhor é, que vida é a vida do Senhor, a sua vida, a sua cruz. Temos que lembrar disso. E temos que olhar para a nossa. Tá? Não podemos nos aproximar desse pão diminuindo de quem é esse pão. Não esse pão aqui, mas esse aqui é o pão da vida. E o interessante, o que é importante a gente lembrar, é que esse pão que é imaculado, é perfeito, esse é o pão que é Cristo, e ele se oferece a cada um de nós. Ele fala o que aqui? Ó? Ele fala que isso é o meu corpo que é dado por vós. É dado por vós, ou seja, esse pão que é o corpo de Cristo, é um pão que nós temos acesso para que ele nutra as nossas vidas, né? Então, aqui é uma figura de linguagem, não é que eu como o pão e como a carne e o corpo de Cristo, mas espiritualmente eu faço referência à vida de Cristo e o Santo Espírito nos relembra quem Cristo é a cada momento das nossas vidas. Quando Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está vivendo do pão de Cristo diariamente. Estou vivendo por Cristo em Cristo, para Cristo. Da mesma forma que quando eu vejo a imagem do vinho aqui, eu vejo não só o sangue derramado, que é o sangue que é o pagamento pelo pecado, ou seja, eu vejo a minha dívida sendo quitada ali. E interessante que essa dívida, a gente já falou sobre isso, não, se fosse a dívida de um animal, primeiro que não era semelhante, né? Eu sou homem, um animal não seria equivalente, e seria temporal, né? O sangue de Cristo aqui agora é um sangue, ele é eterno, ele foi pago e pago para sempre. E pago para sempre de uma forma ilimitada. Né? E pago para sempre de uma forma ilimitada e de uma forma grandiosa. Em que sentido é esse? Não há pecado que aprisione mais o homem. Satanás pode colocar na cabeça de, olha, o que você fez? Não há perdão. Nem Deus perdoa. Não, nós conhecemos Cristo. Cristo venceu a morte. E não há pecado que o seu sangue não purifique. Né? A palavra de Deus fala de um pecado, e na verdade, ele não é um pecado, na verdade é uma rejeição. Pecado sem perdão, quem sempre fala, na verdade é uma rejeição a quem? É Cristo. Então, se você rejeita Cristo, que é o único que pode nos ligar de novo a Deus, não há nenhum outro caminho. Não há nenhum outro caminho. Agora, qualquer pecado que o homem esteja submetido, né? Aquele que crê em Cristo e o aceita como seu Salvador, aquele que o recebe, aquele que aceita o seu sangue e o seu pão, o sangue de Cristo nos purifica. Não há um pecado que tem, o Senhor não tem aqui é muito grande. Não há. Seria grande para animal. Se fosse animal, na época, tinha que matar dezenas de animais, aí você é pobre, minha idade, está perdido. Tem onde é que eu li isso? Eu não vou lembrar.
enfim, provavelmente ali o Levítico, mas acho que o pecado da expiação do povo, ou não, na verdade, o sacerdote, vou pegar os mais sábios aí de palavra aí, mas o sacerdote, para ele poder fazer expiação pelo povo, ele tinha que fazer expiação por ele próprio, porque ele também era pecador. E se eu não me engano, a expiação para o sacerdote era um búfalo, era um boi, era um bicho maior. Imagina a quantidade de sangue, era um bicho maior, ou do povo era o maior, enfim. Mas tinha inclusive o tamanho. Né? Em Cristo não temos nada disso. Cristo é superior na sua aliança em tudo, tanto na sua eternidade, quanto na sua capacidade, quanto na sua relação conosco, ou seja, ele nos conhece plenamente, então ele é capaz de interceder em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque ele é um igual a nós. Né? Nós temos hoje um semelhante nosso sentado à destra de Deus, um homem que está lá, né? Nosso Senhor, que é também o nosso Deus. Então, quando eu olho para esse sangue, eu vejo esse sangue que é o pagamento da minha dívida, mas eu também vejo algo muito relevante aqui, que é um selo. Quando Jesus fala dessa nova aliança, do seu sangue, ele está abolindo, então quando eu falei, ele está abolindo tudo aquilo que era uma aliança passada, ele está abolindo aquela Páscoa, ele está abolindo o que mais aqui? Quantas coisas Jesus está abolindo aqui? A gente acabou de cantar aqui, ó, o véu rasgou, né? Que véu é esse? Era o véu do Santo dos Santos. O que ele fazia ali? Aquele véu ali só podia entrar ali o quê? O sumo sacerdote. Jesus aboliu tudo aquilo. Né? Jesus está dizendo, agora é através do meu sangue que marca essa nova aliança. Então, todo homem agora tem acesso a Deus pelo meu sangue. Então, esse sangue representa também esse chancelamento, agora eu não vou lembrar, mas acho que em Hebreus fala sobre isso, quando uma aliança é feita, ou quando um pacto é feito, e os judeus sabiam disso, ele era marcado com sangue. Se eu não me engano, não falei bobagem, não é em Hebreus não, mas acho que em Êxodo mesmo, quando Deus vai fazer um pacto com o povo ali, o povo se marca, se corta com sangue para selar o pacto. Né? Só que o próprio homem, ele cancela, porque ele é frágil, né? Então, Deus cumpre o seu lado no contrato, mas o homem não cumpre o seu lado. Mas aqui nós temos o sangue de quem? Do próprio Deus. Esse sangue aqui, ele sela esse contrato de forma perfeita. E aí eu quero trazer só um pedaço do porquê que João, a minha perspectiva de João, quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele não vai falar exatamente desses elementos aqui, mas ele vai falar de algo muito especial, que funciona como selo na vida do crente. Qual é o selo que nós temos na nossa vida que nos garante, nos dá acesso a Deus? O Espírito Santo de Deus. E João vai falar do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus vai falar, nas palavras de João, o evangelista, vai falar o quê? Eu estou pedindo ao Pai que envie o Consolador. E ele será o selo dessa aliança na vida do crente. Então, nós hoje temos o Espírito Santo de Deus que Paulo vai falar isso, que nos sela. Então, nós temos a segurança, como crentes em Cristo Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos sela através dessa nova aliança aqui, do seu sangue com Ele. E aí lá no verso, eu queria só trazer isso para a gente fechar aqui, no verso Mateus 26, 28, diz assim, só relendo aqui, né? Isto é o meu sangue, todos os evangelistas falam assim, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, o sangue de Cristo, né, que é aqui não só o pagamento, né, ele é derramado em favor do pagamento dos pecados de muitos, mas ele também é o selo da aliança com todo o povo, com todo o seu povo, né, com todo aquele que vem a crer no Senhor. E aí tem essa parte final, onde eles estão ali na ceia do Senhor,
no verso 21 de Lucas, Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Se a gente olha os evangelhos e compara o momento de ceia, a gente, como eu falei, a gente não tem a ordem cronológica, até porque os evangelhos não tem esse objetivo de uma forma cronológica mostrar os fatos. Eles mostram até, mas eles, na verdade, estão contando a perspectiva, cada um deles, de Cristo, né? Então, por exemplo, aqui em Lucas, a gente vê que Judas tomou a ceia ali e depois vai trair. A gente vê que em Mateus e Marcos, Jesus começa falando da traição e depois ele celebra a ceia. E a gente vai ver que em João, no momento do lavar pés, né, Jesus já fala, né, que nem todos estão limpos. E fala da traição ali. E ali Judas sai. Então é possível que Judas tenha saído antes, é possível que Judas tenha saído no final, é possível que ele tenha pego parte da ceia. Mas o que me chama a atenção aqui, agora fazendo uma referência a 1 Coríntios 11, eu quero abrir lá em 1 Coríntios 11 para a gente ler, que é um outro dado interessante. Paulo, fora dos evangelhos, fora de Mateus, Marcos e Lucas, Paulo é quem vai falar da ceia do Senhor, na carta aos Coríntios. E Paulo vai falar da carta da ceia do Senhor muito antes dos evangelhos serem escritos. Né? Provavelmente uns 10 anos antes. E interessante que Paulo, a gente pode ter duas leituras possíveis, né? Porque Paulo fala que tudo que ele recebeu direto do Senhor. Né? O ministério de Paulo começa com Paulo sendo levado pelo Espírito ao deserto também, e ele mesmo vai falar que o ministério dele, o apostolado dele, é dado por Cristo. Paulo não foi discípulo de discípulo. Paulo foi discípulo direto de Cristo, recebeu do Senhor. Mas é possível que Paulo também tivesse acesso à ceia do Senhor, que já era praticada entre as igrejas do Senhor. Eu vou pedir que algum irmão leia para a gente lá em 1 Coríntios 11, a partir do capítulo a partir do verso, deixa eu ver onde está aqui, 17. E vocês vão ver uma coisa interessante, mais um ponto interessante, que Paulo relata, se Paulo recebeu direto do Senhor, e eu acredito que ele recebeu porque ele assim diz, ele relata, e ele escreveu antes, muito semelhante ao que Lucas relata. Tá? Então vamos ler o texto de Paulo, lá em Coríntios. Obrigado. Entretanto, nunca que vou dizer não de elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que reconhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, e cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Vi alguma pausa aí. Essa parte que a gente está falando, portanto, Paulo passa direto aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, entendo eu, Paulo recebeu direto a revelação de Cristo, da ceia do Senhor. Continua. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto a mais, quando eu for, darei introduções a vocês. É interessante que, primeiro, Paulo usa as mesmas palavras, né? No momento de ceia, que a gente leu as mesmas palavras. Ele tomou o pão, repartiu, tomou o cálice, essa é a nova aliança no meu nome. E Paulo vai falar da ceia, um pouco dessa parte aqui que a gente vê também em Lucas, mas aqui, obviamente, Judas, se ele fez parte da ceia ou não importa, mas Judas não era um santo. Judas nunca foi um servo. Né? Judas andou entre os 12, mas ele sempre foi chamado de filho da perdição. Né? A gente não pode se levar a pensar que Judas fez o que fez sem que Jesus soubesse, que tudo foi pré-determinado. Jesus mesmo fala, Jesus entregou a sua vida, não foi Judas que traiu, entregou a sua vida, mas ele também estava ali, teve a opção. Jesus é tão maravilhoso que deu a opção, lavou os pés de Judas, a gente viu isso. Então, Judas não era um servo, tá? E já estava sob condenação. E que condenação? O texto fala, ai daquele, né? O texto que a gente leu aqui, ó. Na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Ai daquele homem. Esse aqui estava sob condenação, não era justo. Mas em Coríntios, nós temos servos que estavam tratando a ceia do Senhor de forma indigna. E ali o texto fala que alguns estavam adoecendo e outros já haviam até morrido. O que isso significa? Isso significa, e o texto depois vai dizer que o julgamento do Senhor ali é até para proteger o homem quando nós falhamos. O que eu quero dizer com isso? E Paulo faz essa reflexão, né? Examine-se o homem a si mesmo. Tá? Eu falei aqui no início, né? O perigo da ceia do Senhor é quando a gente trata essa ceia como algo comum, como os coríntios, né? E porque era algo comum, eles estavam até se embriagando na ceia, eles provavelmente estavam em pecados. Se a gente lê o capítulo 11, 12, 13, 14 de Coríntios, na sequência, Paulo vai tratar de alguns comportamentos na igreja. Então, eram irmãos que estavam numa vida provavelmente muito próxima ao mundo, ou seja, em pecado, se aproximando da ceia do Senhor, sem se arrepender. Então, isso é muito crítico. Né? Você vê ali no texto ali que alguns adoecendo, alguns até morrendo. E para nós que somos santos, essa é uma verdade. Porque nós ofendemos ao Senhor da ceia quando fazemos isso. E também ofendemos se praticamos essa ceia com uma mera ritualidade, né? Porque temos que praticar, mas não a praticamos relembrando o que essa ceia significa. Se fazemos dessa ceia uma ceia como os judeus faziam, né? Uma ceia que tinha um simbolismo, mas não um significado, nós também passamos do ponto. Então, nós temos que analisar as nossas vidas, né? Por exemplo, a palavra de Deus fala qual é a frequência da ceia, né? Quando tomamos a ceia. Aqui, Paulo nos dá a dica de que quando estamos em igreja reunidos, nós temos que lembrar de Cristo, temos que lembrar da sua cruz. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê aqui a ceia do Senhor instituída como ordenança, fica claro para a gente que nós temos a oportunidade, assim como a Páscoa, ela foi lembrada, né, ordenada por Deus, nós temos que
nos preocupar de uma forma voluntária, temos sim que celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, porque não só ela tem uma perspectiva da nossa de lembrar, né, de lembrar de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, mas também de anunciar. O texto de Paulo fala o quê? Que toda vez que nós celebramos, nós proclamamos a sua morte até que ele venha, ou seja, nós proclamamos a sua cruz e a sua ressurreição até a sua volta. Então nós proclamamos a vida de Cristo, a sua cruz, a sua ressurreição e a sua vinda. E isso é a esperança do Evangelho. Nosso Cristo vive. Então, quando nós proclamamos a ceia, quando o ímpio pergunta por que esses homens fazem a ceia, se fazemos de forma só, um monte de religioso fazer aquilo ali, não tem sentido, não tem impacto. Não, nós fazemos aquilo porque é real nas nossas vidas. Qual é a realidade que a ceia tem nas nossas vidas? A realidade é que esse sangue nos salvou e nos selou numa aliança eterna com Cristo. Né? E esse pão nos alimenta diariamente até que Cristo venha. Essa é a declaração que fazemos como participante. Então, quando a gente vai numa ceia, se a gente conhece a história de pessoas que querem ceiar, às vezes ceiam sozinho, ou querem ceiar em algum lugar, muitas vezes, né? O desejo pode estar apenas na ceia, e se for, está equivocado. O desejo tem que estar no Senhor. Tá? É claro que não cabe a cada um de nós julgar nada. O que eu estou falando é individualmente. Quando Paulo fala para que nós reflitamos, essa autoanálise é para a gente lembrar do que a ceia ela nos lembra. Ela foi instituída pelo Senhor. Toda vez que fizermos, né, Jesus colocou aqui, fazer isso em memória de mim. O nosso foco tem que ser Cristo Jesus e tudo que Ele conquistou na cruz. Eu queria aproveitar, antes de a gente iniciar a entrega dos elementos, que a gente tivesse um momento, vamos, 2 minutos, não importa quanto tempo, mas que a gente olhe individualmente, e que a gente use a oportunidade para se preparar para a ceia do Senhor. Eu não sei, acredito que todos aqui são irmãos em Cristo, servos que aceitaram a Jesus como o seu Senhor, mas nós falamos claramente aqui daqueles que estão condenados, né, por tratarem a ceia do Senhor de forma indevida. Tá? Essa condenação já está sobre aqueles que não reconhecem a Cristo como seu Salvador. E para aqueles que reconhecem, para os servos, né, é a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão. A vida do crente não é uma vida perfeita. Tá? Mas se nós tratarmos, né, a nossa vida de uma forma superior, de uma forma externa, né, maior, e nos aproximarmos da ceia do Senhor nessa arrogância, poderemos sim ser corrigidos pelo Senhor. Até para que o mal maior seja evitado. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que muitas vezes Deus exerce a justiça na vida do crente ali, e muitas vezes até tirando a vida, para que o mal maior seja construído, né? Até para preservarmos, porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento sincero com Ele. Então, a oportunidade que nós temos agora é de nos apresentar à ceia do Senhor, pedindo perdão, pedindo que Deus nos purifique, né? Através do seu corpo, através do seu sangue, né? Que nos fortaleça. E aí sim a gente se aproxima da ceia do Senhor. Então vamos orar, eu quero orar aqui todos nós, e aqueles que quiserem orar, orem juntos também. E depois disso a gente vai entrar no momento de ceia. Tá? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela reflexão, pela oportunidade de sermos chamados, Pai, para ceiar contigo, Senhor, para ceiar em memória de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, tudo aquilo que o Senhor conquistou, Pai, com a sua vida, e também ter a oportunidade de declarar e reafirmar o nosso compromisso contigo, Pai, o nosso desejo
apesar, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Ó Senhor, eu te peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que conheces cada um dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Não temos, Pai, por que nos esconder da tua presença. Sabemos que tu conheces e sondas, Pai, mais profundo do nosso ser, Senhor, aquilo que está guardado, meu Deus, no nosso interior. A tua palavra diz que isso é revelado para ti. Por isso, ó Pai, nós te pedimos perdão, nós te pedimos, ó Senhor, trabalhe em nós, nos fortaleça cada dia. Pai, essa rebeldia que nós vivemos muitas vezes, Pai, ela nos consome, e é somente pelas tuas misericórdias, meu Pai, somente pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a cada dia, Pai, que podemos estar na tua presença. Sangue do teu Filho amado, nosso Senhor, Pai, que nos purifica. Ó Senhor, vem limpar, vem trabalhar em nós, Pai. Precisamos caminhar para frente, Senhor. A palavra diz que muitas vezes nós somos como bebês ainda, bebendo leite, Pai. Transforma, Senhor, os nossos corações. Há promessas da tua palavra, um coração que um dia vai te buscar verdadeiramente, Senhor. Escapelados, nós te pedimos que nos ajude, Pai. Perdoa as faltas que cometemos, Pai, constantemente. Ó, Senhor, quantas e quantas faltas, Pai. O Senhor, me lembro das palavras do Senhor a Davi, Pai, e elas cabem a nós também. Não nos falta nada, Pai. Se nos faltasse qualquer coisa, Pai, nós poderíamos pedir ao Senhor, o Senhor nos daria de bom grado, mas muitas vezes percorremos caminhos que já desagradam, Senhor. Por que fazemos isso, Pai? Não faz sentido, Senhor, mas ainda assim fazemos. É a rebeldia que há em nós. Ó, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia dos nossos erros, Pai, e nos permita estar na tua presença, Pai. Aonde irmos, Senhor Deus, onde não há vida, a tua palavra é clara, Pai, é cristalina para todos nós, não há vida que não seja em Cristo Jesus, Senhor. Tu és o pão da vida, meu Pai. Vem, Senhor, vem habitar em nós poderosamente e fazer a tua obra, Pai, porque somos teus, somos povo teu, povo escolhido, Pai, povo trabalhado por ti, Pai. Use as nossas vidas para te glorificar, para te exaltar. Vivemos numa terra de tanta dor, tantas trevas, Pai. E muitas vezes nos vemos, Pai, sem ação, somos consumidos, Pai, por esse tempo que é tão danoso, tão difícil, Pai, mas nós temos Jesus. Pai, Jesus é a luz que brilha, Pai, que não há treva alguma que possa deter, Senhor, que essa luz brilhe em cada um de nós, Pai. Que hoje seja um dia para a redenção, um dia para a glorificação do teu santo nome, Pai, que esse lugar, que essas famílias, Pai, saiam daqui com as vidas instaladas, com o coração leve, Pai, o Santo Espírito em nós, habitando e proclamando, Pai, usando nossas bocas para proclamar nosso Senhor Jesus, nosso Rei, Pai. Ó, Pai, usa essa oportunidade para nos conduzir mais uma vez. Eu te peço, Pai, que Jesus nos conduza. Vem, Senhor, vem.
E Jesus entronizado está, Senhor, porque este é o teu lugar, Senhor, lugar de glória, a destra da majestade nos céus. Essa tua obra, Senhor, que nos lembramos, da qual nos lembramos hoje, é tão gloriosa, tão majestosa, por causa de quem a fez, Senhor. Ninguém poderia ter feito essa obra, Senhor. Só o Senhor. Te adoramos, Senhor, porque é uma obra tão espetacular, Senhor, feita por nós, em amor, obediência ao Pai, para nos resgatar. Aleluia, Senhor, porque ela também é eficiente e de fato nos resgatou. E hoje podemos celebrar, Senhor, com grande expectativa no coração, de que logo, Senhor, poderemos celebrá-la face a face contigo, amado Senhor. Senhor, tu és totalmente amável, Senhor. Tu és maravilhoso, Rei Jesus. Juntos, Senhor, pela fé, independente, Senhor, da nossa incapacidade, mas crentes no teu Santo Espírito, declarando, Senhor, que nós te amamos, Senhor, te adoramos. Amém. Amém. Enquanto acho que a irmã Liliana, quem vai fazer os alimentos? Eu, vamos fazer. Amanda, enquanto a Amanda vai servir, o Gabriel e o Nicolas vão tocar o de cruz, mas eu convido os irmãos que continuem em oração. Em Hebreus, a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. E nós temos o Santo Espírito que nos convida a nos arrepender diante da palavra do Senhor, aquilo que tem nos afligido, aquilo que nos tem tirado muitas vezes do caminho. Então, continue em oração, peça a Deus que dê forças para pedir perdão, receber esse pão e esse cálice, tendo a convicção de que cearemos de novo com Cristo nosso Senhor. Então, essa mesa, essa ceia, é uma ceia que proclama, sim, a cruz de Cristo, mas proclama a sua vinda.
Primeira Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos fazer isso em memória do nosso Senhor. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Passamos todos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então vamos cantar, porque Ele vive, o nosso Senhor vive, e Ele vai voltar, e a gente vai cear com Ele. Amém. E vamos cantar com alegria, porque nós, nesse momento, não só a gente reafirma o nosso compromisso com Cristo, a gente relembra tudo aquilo que a cruz do nosso Senhor tem feito nas nossas vidas, mas a gente se alegra, porque o nosso Cristo vive. Amém. Deus é
Eu posso crer no ano, porque ou não, se eu vencer a minha vida, está nas mãos de Deus, Jesus, e me conheça. Está nas mãos de Deus, Jesus, e me conheça. Obrigado, Pai. Obrigado porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Não devemos mais nesta vida em nós. Pai, que a tua luz possa brilhar através das nossas vidas, Pai. Que tu cresças, Cristo Jesus, em nós, para a honra e glória do nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, boa parte a todos. Até a próxima. Obrigado, Deus. É,